Como você seguiria em frente se tudo o que amava fosse arrancado de você de uma só vez? Alexei perdeu tudo: a família, o rosto, a honra, mas no momento mais sombrio da sua vida, um filhote rejeitado e um segredo enterrado no chão de uma cabana esquecida mudariam seu destino para sempre. Fica comigo até o fim, essa história vai mexer com o seu coração. Alexei tentava desesperadamente encontrar alguma lógica em tudo aquilo, mas era inútil. Desde pequeno havia se dedicado integralmente à ideia de seguir os passos de seus antepassados, uma longa linhagem de militares que serviam com honra e bravura. Desde garoto nutria aquele sonho, como se fosse a única maneira possível de retribuir à pátria tudo o que sua família havia recebido dela. Mas agora, ali, naquele lugar esquecido e improvisado, o sentimento de abandono e rejeição parecia esmagá-lo lentamente. A infância em uma pequena aldeia chamada Lipovka tinha sido simples, mas repleta de afeto. Alexei crescera com a mãe, uma professora que jamais medira esforços para oferecer-lhe o melhor. Ela o criara praticamente sozinha, após perder o marido precocemente, e mesmo com poucos recursos, fizera questão que o filho não fosse inferior aos colegas. Entre os dois havia sempre existido uma cumplicidade silenciosa, uma sintonia rara capaz de resistir a qualquer distância. Depois de anos batalhando pelo sonho familiar, ele finalmente conseguira ingressar na academia militar. Na formatura, pôde ver o orgulho estampado no rosto da mãe, que chorava sorrindo, talvez lembrando-se do marido perdido tão cedo. Tornou-se um oficial respeitado rapidamente, comandando tropas em áreas delicadas e perigosas, conquistando não só reconhecimento profissional, mas também admiração genuína entre seus companheiros. No entanto, tudo aquilo se desfez da noite para o dia. Uma missão secreta, mal executada, havia custado a vida de seus subordinados, colegas que confiavam nele cegamente. Alexei fora o único sobrevivente de um ataque surpresa que destruiu o prédio onde se refugiavam. O estrondo da explosão ainda ecoava em seus ouvidos, atormentando-o em noites intermináveis de insônia e culpa. Gravemente ferido, permaneceu inconsciente enquanto o fogo consumia seu rosto e corpo. Quando os resgatistas o encontraram sob os escombros, ele parecia mais cadáver do que sobrevivente. Quando acordou no hospital militar dias depois, Alexei mal conseguia enxergar por entre as ataduras que envolviam sua cabeça. As queimaduras haviam desfigurado parte do rosto e deixado cicatrizes permanentes, profundas demais para serem escondidas. A princípio, as faixas serviam apenas como parte do tratamento, mas com o tempo, tornaram-se sua segunda pele, um escudo contra o olhar de espanto e piedade que encontrava nos outros. Não demorou para que as ataduras deixassem de ser uma necessidade médica e passassem a ser uma proteção emocional. Era mais fácil esconder-se do mundo do que enfrentar o reflexo do que havia se tornado. E assim, a notícia chegou à sua mãe como uma sentença cruel e definitiva. O choque do anúncio foi demais para ela, e seu coração já fragilizado simplesmente não resistiu. Alexei sequer pôde despedir-se daquela mulher forte e amorosa que havia sido seu pilar. Ela morreu sem nunca saber que o filho continuava respirando, embora tivesse se tornado alguém totalmente diferente. Os dias após sua recuperação foram mais cruéis do que os ferimentos em si. Alexei percebeu com clareza devastadora que, além da mãe, também perdera a própria esposa. Sempre desconfiara de que ela não o amava verdadeiramente, mas ignorava essas dúvidas em nome de uma ilusória felicidade familiar. Porém, quando mais precisou do carinho e do apoio dela, tudo o que encontrou foi uma repulsa silenciosa e gelada. Ele ainda se recordava nitidamente do instante em que estendera a mão trêmula, em busca de conforto, e fora recebido com um gesto sutil, porém claro, de repúdio. Desde aquele momento, a esposa passara a evitar seu olhar, impedindo até mesmo a filha pequena de se aproximar do pai, como se temesse que a criança fosse marcada pelo horror de sua aparência. Semanas após Alexei ter alta médica, sua mulher simplesmente desapareceu da vida dele, sem uma única palavra, sem justificativa ou despedida. Atordoado pela dor e pela rejeição, ele ainda insistiu, rondando secretamente a casa onde antes fora feliz, talvez tentando resgatar ao menos um fragmento daquela vida perdida. Mas aquela pequena esperança desabou de vez ao ver, certa noite, sua esposa entrando em casa acompanhada por um homem elegante que trazia nos braços um enorme buquê de rosas. Ela sorria de uma maneira que Alexei nunca havia visto, um sorriso que doía mais profundamente que qualquer cicatriz física.
Foi então que percebeu que já não havia lugar para ele ali, naquela vida que construíra com tanto esforço. Para aquelas pessoas, ele não passava mais de uma lembrança dolorosa, um fantasma indesejável. Alexei afastou-se lentamente daquela rua, daquele passado, carregando sobre os ombros não apenas as marcas da tragédia, mas o peso insuportável de ser considerado, a partir daquele momento, um monstro aos olhos daqueles que ele mais amara. Como alguém sem rumo, Alexei embarcou no primeiro trem que surgiu na estação. Não fazia ideia de onde desceria, mas isso pouco importava. O vazio dentro dele era tão profundo que qualquer direção parecia melhor do que continuar preso à dor das lembranças. Quando o trem parou em uma estação pequena e esquecida, Alexei desceu sem hesitar. Seus pés começaram a trilhar quase sozinhos um caminho estreito de terra batida que serpenteava pela floresta. Era como se o instinto o guiasse para um destino ainda desconhecido. Depois de algumas horas caminhando sem rumo, encontrou uma velha cabana abandonada à beira de um riacho, escondida entre árvores e arbustos. O lugar parecia esquecido pelo mundo, exatamente o que ele precisava naquele momento. Aos poucos, Alexei começou a transformar aquele refúgio abandonado em um lar improvisado. Vasculhava os arredores e recolhia móveis e objetos descartados pelos moradores da vila próxima. Sempre tivera um talento especial com as mãos, e o trabalho minucioso de restaurar cadeiras, mesas e até mesmo utensílios domésticos ajudava a aquietar sua mente perturbada. Em poucas semanas, a cabana se tornou habitável. Consertou um velho fogão a lenha, encontrou louças abandonadas, panelas e até uma chaleira amassada, que recuperou cuidadosamente. Tudo aquilo o distraía da dor profunda e do sentimento persistente de rejeição que o acompanhava desde o acidente. Para sobreviver, conseguiu trabalho no único mercado da vila, cujo dono era um veterano da guerra do Afeganistão. O homem, endurecido pela vida, identificou imediatamente em Alexei o mesmo olhar vazio que ele próprio já tivera um dia, permitindo que ele trabalhasse carregando caixas durante a madrugada, quando ninguém estava por perto para se assustar com sua aparência, ou com as ataduras que cobriam seu rosto como uma máscara improvisada contra o preconceito. Mas, certo dia, uma grande carga atrasou, obrigando-o a trabalhar durante o dia ao lado de Nikolai, um ajudante conhecido pela bebida e pelo mau humor constante. Em um canto escuro do depósito, Alexei notou um saco velho que se mexia levemente e soltava ganidos abafados. Curioso e incomodado, perguntou em tom áspero: "O que tem ali dentro?" Nikolai soltou uma gargalhada irônica e respondeu com desdém: "Um filhote inútil que nasceu ontem. A cadela do meu irmão teve uma cria com um cão selvagem da floresta. Eu bem que avisei para ele dar um jeito naquela vira-lata." Alexei se aproximou rapidamente, alarmado. "O que você pretende fazer com ele?" "Não vou criar bicho nenhum. Vou resolver isso ainda hoje no rio." Alexei sentiu uma raiva súbita e intensa, talvez por reconhecer ali a injustiça que também sofrera. Num ímpeto de fúria, agarrou Nikolai pelo braço com força surpreendente, encarando-o profundamente nos olhos. "E você acha que tem o direito de decidir quem merece viver ou morrer? Você sabe o que significa uma vida? O quanto ela é frágil. Num momento ela existe, no outro desaparece sem que possamos fazer nada. Quem é você para destruir algo tão valioso?" O bêbado tentou soltar-se, assustado e sem palavras diante daquela explosão inesperada de Alexei, que nunca falava mais do que o necessário. Sem reação, Nikolai apenas recuou, deixando o saco jogado no chão do depósito e saindo apressado porta afora, resmungando algo incompreensível. Alexei abriu cuidadosamente o saco, revelando um pequeno filhote de pastor alemão que tremia assustado. Era um cãozinho incrivelmente bonito, de pelagem escura, dourada e olhos brilhantes que pareciam suplicar proteção. Sem pensar duas vezes, Alexei envolveu o filhote em seu casaco gasto e levou-o para casa. Desde aquela noite, algo mudou profundamente. Entre ele e o filhote nasceu imediatamente uma conexão quase inexplicável, como se tivessem se reconhecido após uma longa separação. Alexei o chamou de Malish, pequeno, não só pelo tamanho, mas porque via naquele animal indefeso um reflexo da própria vulnerabilidade. Nos dias seguintes, Malish cresceu rapidamente, tornando-se forte e leal. Dividiam o alimento escasso, dormiam na mesma cama improvisada, sob o mesmo cobertor fino. O filhote compreendia Alexei com uma clareza quase humana, percebendo as oscilações do seu humor e reagindo com uma sensibilidade extraordinária. Naquela cabana esquecida, Alexei descobriu algo que acreditava ter perdido para sempre: um amor sincero e livre de julgamentos.
Malish não se importava com as cicatrizes que deformavam seu rosto ou com a simplicidade daquela casa precária. Para o cão, Alexei era o mundo inteiro. Naquele lugar esquecido pelo tempo, homem e cão haviam encontrado um no outro um novo sentido para existir. Mas havia algo curioso. Alexei notou que todas as noites Malish ficava inquieto, farejando obstinadamente um canto específico da velha cabana. O filhote parecia sentir algo estranho ali. Às vezes arranhava o piso com insistência, como se percebesse algum segredo oculto debaixo das tábuas envelhecidas. Alexei tentou ignorar aquilo, afastando pensamentos sombrios que o perturbavam frequentemente. O que poderia estar escondido ali? Alguma lembrança macabra? Algo que ele preferia jamais descobrir? Por precaução, decidiu não permitir que o cãozinho se aproximasse mais daquela área misteriosa. Até que, certa madrugada, enquanto dormia profundamente, Alexei foi acordado pelo som insistente de tábuas sendo arranhadas e removidas. Levantou-se assustado e correu para verificar o que estava acontecendo. Malish já havia arrancado várias ripas de madeira apodrecida do chão e agora puxava com a boca um velho pano escuro, coberto de pó. Alexei aproximou-se lentamente, com o coração acelerado, temendo o que poderia encontrar ali. Com cuidado, retirou o tecido, revelando uma caixa metálica bastante enferrujada. Ao abri-la, sentiu-se tomado por surpresa. Dentro havia um medalhão antigo feito de ouro maciço, com um brasão em relevo adornado por pequenas pedras preciosas. Safiras e diamantes brilhavam suavemente à luz fraca da cabana. Durante os dias seguintes, Alexei investigou discretamente na vila e descobriu que aquele medalhão pertencia a uma antiga família nobre da região, desaparecida décadas atrás em circunstâncias misteriosas. Percebendo a importância do objeto, conseguiu vendê-lo discretamente a um colecionador e, com o dinheiro obtido, decidiu que era hora de buscar um novo começo. Pouco tempo depois, Alexei e Malish chegaram a uma pequena cidade na costa do Mar Negro. Era um lugar tranquilo, com ruas estreitas, casas coloridas e um aroma constante de sal e flores silvestres. Pela primeira vez em anos, Alexei sentia-se pronto para reconstruir sua vida. Ali, entre as caminhadas na praia ao amanhecer e passeios pelo mercado local, Alexei pôde finalmente buscar ajuda médica adequada. Passou por algumas cirurgias importantes, que não apenas aliviaram suas dores físicas, mas também começaram a cicatrizar as feridas emocionais. Cada procedimento era como um passo em direção a uma nova vida, uma chance de fazer as pazes consigo mesmo e com o passado doloroso. Em uma dessas tardes silenciosas, enquanto aguardava pacientemente na sala de recuperação após mais uma cirurgia, Alexei ouviu um ganido distante, um som triste que lhe tocou profundamente. Levantou-se devagar, seguiu o ruído e encontrou, próximo à clínica veterinária, ao lado do hospital, um filhotinho assustado e indefeso, preso em um velho saco abandonado, exatamente como havia acontecido com Malish meses atrás. Com o coração apertado e sem pensar duas vezes, libertou o pequeno animal, confortando-o em seus braços até que alguém da equipe veterinária viesse ao seu encontro. Ao entregar o filhote aos cuidados da clínica, Alexei sentiu uma leveza inesperada em sua alma. Era como se tivesse finalmente fechado um ciclo de dor e rejeição, devolvendo ao mundo um pouco da compaixão que recebera de seu grande amigo canino. Pouco tempo depois, ele e Malish encontraram a casa perfeita, simples, aconchegante e com uma bela vista para o mar, cercada por árvores e flores coloridas. Ali, à sombra tranquila daquele lugar, homem e cão começaram a construir uma vida nova. Cada manhã trazia consigo um sopro renovado de esperança. Cada fim de tarde era preenchido pela calma de caminhadas lentas na areia fria, deixando pegadas que simbolizavam o caminho percorrido até aquele instante. E, pela primeira vez em muitos anos, Alexei pôde respirar livremente, sem medo do futuro ou angústia pelo passado. Ao lado daquele fiel pastor alemão, ele percebeu que havia encontrado não apenas uma nova vida, mas também algo mais valioso: a certeza absoluta de não estar sozinho, fosse qual fosse o caminho que tivesse pela frente. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você.
Agora, imagine uma figura silenciosa, selvagem, parada no meio do quintal após o desaparecimento de uma criança. Ele não carrega nada, apenas se vira para a floresta e espera. O que ele quer mostrar? Será possível confiar em um animal selvagem? E se ele for a única esperança? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!